Bom, essa questão 110, ele já começa falando que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de manganês, um metal extremamente importante para a produção de aço e de determinadas ligas de ferro. O texto fala que o manganês ele é obtido através de um minério, a pirolusita. E esse mineral ele vai ter em sua composição 40% de dióxido de manganês. E com esse dióxido de manganês, que vai passar por uma reação química, é que nós vamos produzir o manganês. Então, do dióxido de manganês, nós vamos produzir o manganês, e segundo o texto, com um rendimento de 80%. Alex, o que significa isso, com um rendimento de 80%? Significa que, na prática, essa reação química, nem todo o dióxido de manganês vai virar manganês, ou seja, apenas 80% dele é que vai dar origem ao manganês. Alex, mas por que isso acontece? É porque nem sempre todo o reagente acaba se transformando na prática em um determinado produto. Isso está relacionado a fatores como o tempo de reação e também a temperatura dessa reação. Então, no caso, o que nós temos é que daqui apenas 80% é que vai virar manganês, certo? É importante que a gente entenda o papel do carbono nessa reação química. Essa reação química, ela é um processo de oxirredução, que é utilizado na metalurgia para obtenção de metais a partir de seus óxidos, utilizando, nesse caso, o carbono como um agente redutor. O que acontece? O carbono ele vai roubar o oxigênio, tanto do dióxido de manganês, ele rouba esse oxigênio, e aí você produz o manganês, quanto você rouba o oxigênio aqui do óxido de ferro, produzindo, nesse caso, o ferro. Então, o carbono ele vai retirar o oxigênio de ambos os metais de forma simultânea nessa equação. Ela representa aqui a produção de uma liga metálica, que é o ferro-manganês, essencial para aumentar a dureza e a resistência do aço, certo? E, logicamente, para a gente terminar a análise, nós temos aqui, ó, o dióxido de carbono, que vai ser um subproduto gasoso que vai ser liberado durante o aquecimento. Bom, o que o Enem pede nessa questão? Ele diz que uma indústria vai processar 18 toneladas de minério de pirolusita por dia. Então a gente começa aqui, ó, com 18 toneladas de pirolusita. E o que ele quer saber? Ele quer saber, com essa massa de pirolusita, qual é a massa final de manganês que nós vamos conseguir produzir. É isso que ele quer saber. Bom, para iniciar o nosso problema, a gente precisa descobrir qual é a massa de dióxido de manganês. Alex, como é que eu vou fazer isso? Veja, você tem 18 toneladas de pirolusita. Só que dessas 18 toneladas, você sabe que 40% é dióxido de manganês. Então, qual é a massa do dióxido de manganês? É 40% de quanto? De 18 toneladas. Então, fazendo esse cálculo, corta, corta, né? 4 vezes 18, 4 vezes 8, 32 vão 3, 4 vezes 1, 4, com 2, 72, dividido por 10, nós temos 7,2 toneladas de dióxido de manganês. Bom, uma vez que eu tenho essa massa, eu posso fazer a análise da estequiometria dessa reação. Veja que eu tenho 2 mols de dióxido
de manganês, que vai dar como produto 2 mols de manganês, certo? Então eu tenho uma reação de 1 para 1. Então, como a massa molar desse cara aqui, ó, é 87 gramas por mol, e a massa molar desse cara é de 55 gramas por mol, cada 87 toneladas de dióxido de manganês, eu vou produzir 55 toneladas de manganês, certo? Então, com essa relação matemática, a gente pode descobrir qual é a massa teórica do manganês. Alex, por que massa teórica? Lembre-se que, no final das contas, a reação tem um rendimento de 80%. Então, eu preciso descobrir qual é a massa teórica desse manganês. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma regra de 3, né? Eu sei que para o dióxido de manganês, cada 87 toneladas, eu obtenho 55 toneladas de manganês, certo? Bom, com 7,2 toneladas de dióxido de manganês, ó, vamos deixar aqui, ó. Qual é a massa de manganês que eu vou produzir? Então, fazendo essa regrinha de 3, né, vai ficar 87x igual a 7,2 vezes 55. X igual a 7,2 vezes 55 dividido por 87. X vai dar 4,55 toneladas. Aí você olha para as opções e fala: opa, aproximadamente 4,6, letra B. Cuidado, essa aqui é a massa teórica. Só que ele diz que a reação, ó, apresenta um rendimento de quanto? De 80%. O que ele está dizendo é o seguinte: teoricamente, era de se esperar 4,5 toneladas aqui, ó. Só que a reação vai me dar 80% disso. Então, aplicando os rendimentos de 80%, né? Qual é a massa final? É 80% dessa massa teórica de 4,55, certo? Isso vai me dar uma massa de 3,64 toneladas. Olhando as opções, gabarito, letra A.